Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados, completos e perfeitos, eu declaro hoje o melhor dia de nossas vidas. Está no ar mais uma edição do teu programa, do nosso programa, o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense é um programa que ele é patrocinado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Temos o compromisso de trazer a verdade de Deus que estão contidas nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Esta é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Receba aí que os olhos do seu entendimento sejam iluminados por essa verdade e que esse conhecimento chegue ao teu interior, trazendo mudanças permanentes em tua vida. O estudo que iremos apresentar aqui hoje tem por título Nossa Pré-Existência. Antes de mais nada, gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, um papel e uma caneta para que você pudesse anotar as evidências bíblicas que iremos trazer durante este estudo. Muito importante que você faça as anotações e depois vá conferir com calma, com tranquilidade, tudo aquilo que estamos passando para vocês. Como já dissemos aqui, o estudo de hoje tem por título Nossa Pré-Existência. Esse assunto chama muita atenção por sua ausência nos púlpitos do sistema religioso. Por desconhecer que tivemos uma existência prévia à nossa vida humana, todos têm então a tendência de pensar que tudo começou quando nascemos dentro do ventre de nossas mães. Quando citamos a palavra predestinação, isso é um assombro para muitos. Chegam ao ponto de declarar que isso é uma doutrina demoníaca. As consequências disso desaguam nos maus tratos com as vidas que frequentam esses lugares. Conhecer a nossa pré-existência se torna fundamental e de suma importância para o correto entendimento de nossa salvação em todos os aspectos. Quando estamos falando de salvação aqui, falamos não só da salvação do teu espírito, que essa é permanente. Você foi escolhido e predestinado antes da fundação do mundo para ser um filho. Existe também o aspecto da salvação diária, e isso é por conta da cobertura angelical, que é um estudo que logo iremos trazer aqui para você, e também fala da nossa redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo, como prometido, como está descrito por Paulo em sua carta aos Coríntios, que nos fala da transformação do nosso corpo. Mas não iremos entrar nesses assuntos no decorrer desse estudo. Vamos falar acerca da nossa pré-existência, acerca da nossa predestinação. E vamos trazer evidências bíblicas acerca disso. E a primeira delas se encontra no livro de Jó, capítulo 38, do verso 4 ao verso 7. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse essa leitura. Ou então anote e depois você vai lá e busca com maior tranquilidade. Jó 38, verso 4 ao verso 7. Os filhos de Deus já estavam presentes na fundação do mundo. Nós tivemos a oportunidade de presenciar a criação. Nós estávamos lá quando tudo isso estava sendo feito. Vamos então a essa evidência. O que diz aí? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou seja, é Deus perguntando para Jó. Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Quando Jó descreve aqui acerca das estrelas da alva, ele está falando de anjos, ou seja, estava falando dos espíritos, estava falando de nós. Nós estávamos lá na criação, quando Deus criava essa terra, quando ele colocava um fundamento, quando ele estendia os céus, quando ele criava os mares, estávamos lá. E aqui diz que nós cantávamos alegremente, nós jubilávamos juntamente com Deus em ver a sua criação. A afirmação de Jó é categórica. Você já era nascido, você já estava lá antes de tudo se formar. E outro detalhe importante deste capítulo, lá no verso 21, é que fala sobre a existência dos dias, né? Veja só o que Jó fala no verso 21. De certo tu sabes, ou seja, Deus perguntou
E agora está falando para Jó, olha, Jó, de certo tu sabes, porque já então eras nascido e por ser grande o número dos teus dias. Então, abençoado, atente bem, a tua existência espírito é muito antes da tua carne, é muito antes da tua matéria. Aqui, Papai Deus está falando para Jó, Jó, você já sabia, você já era nascido quando você viu a criação do universo. E é grande o número dos teus dias. Assim é comigo e você. Somos mais velhos que o tempo, somos mais velhos que o vento. Aqui nesse ponto, abençoados, gostaria de fazer um parênteses para trazer uma explicação bem tremenda acerca do que estamos falando. Por que Deus está perguntando para Jó, se logo depois ele fala, Jó, você já sabia? Abençoados, o que acontece é o seguinte, que quando entramos neste corpo carnal, e logo mais à frente iremos esclarecer um pouquinho a mais acerca disso, aonde que você toma forma carne, quando você saiu da tua forma espírito para entrar na tua forma carnal, a tua identidade espiritual, a tua mente, ela é opacada, ela é apagada. Jó, assim como nós, esquecemos deste período, deste fato que ocorreu, da criação do mundo. Por isso Deus precisou recordar a Jó. Jó, onde é que você estava? Depois ele fala, você já sabia, Jó, porque você estava lá. Da mesma forma somos nós. O Evangelho hoje, ele tem essa finalidade, recobrar a nossa identidade espiritual que foi perdida quando tomamos forma humana. É isso que estamos fazendo aqui, abençoado. Mostrando a você a tua verdadeira identidade, mostrando a você quem você é em espírito. Que isso fique bem claro para você. Quando você entrou em corpo humano, quando você tomou forma humana, a tua identidade espiritual, ela foi apagada. E é necessário, então, que possamos recobrá-la. E como fazemos isso? Com o Evangelho que estamos te explicando neste dia, através deste precioso estudo. Continuando aí, acerca da nossa predestinação, pulamos agora para o Evangelho, na carta de Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao verso 30, e ali Paulo nos fala acerca da nossa predestinação. Ali Paulo vem confirmando aquilo que Jó escreveu lá atrás. Ou seja, veja o que diz aí, Romanos capítulo 8, versos 28 ao verso 30. E sabemos que todas as coisas colaboram ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Alô? Veja aí, predestinação, pré-existência. Vamos ler novamente essa frase. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, alô, a esses também chamou. Isso é eleição, isso é escolha. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí está a formação do teu espírito. Aí está as qualidades existentes no teu espírito. Você é um predestinado, você foi chamado, você foi justificado e glorificado para sempre. Teu espírito está perfeito para sempre. Ao analisarmos esse verso de Paulo aos Romanos, encontraremos várias características de uma existência prévia, ou seja, um decreto estabelecido por Deus ao nosso respeito, chamado, propósito e conhecimento daquilo que é seu. Negar esses fatos é ir contra ao que Deus estabeleceu. Como fomos trazidos a este mundo visível? Está clara a nossa existência espírito, porém havia a necessidade que esse espírito tomasse uma forma, ou seja, fosse coberto de uma forma visível, ter uma existência carnal. Também identificaremos nesses detalhes a predestinação de Deus, na continuidade do nosso projeto de vida. Vamos a Isaías capítulo 46, verso 3, vamos lá ao Velho Pacto, a um dos profetas preferidos do apóstolo Paulo. Isaías 46, verso 3, diz assim: Ouve-me, ó Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem os trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. Ou seja, a tua predestinação carnal também ela passa pelo crivo daquilo que Deus determinou. Veja aí o que Isaías diz:
vós a quem os trouxe no braço desde o ventre, ou seja, dentro da barriga da mamãe, ali papai Deus também está conduzindo esse vaso de barro. E sois levados desde a madre, ou seja, desde o embrião. Quando Deus projetou colocar um corpo de carne em teu espírito, lá no embrião ele já começou a ter o domínio, a predestinação acerca disso. Outro detalhe bem importante, a qual o profeta Isaías declara neste verso, quando ele fala que ele nos trouxe nos braços desde o ventre, ou seja, trazido através do ventre, significa atravessar de um lado para o outro, deixar a forma espírito, deixar de ser espírito e passar a tomar uma forma humana. Outro detalhe muito importante acerca da nossa predestinação está descrito no livro de Salmos, no capítulo 139, nos versos 13 ao verso 16. Ali o salmista Davi também nos fala acerca do cuidado de Deus em relação à nossa criação. Veja o que ele diz. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha só que coisa tremenda aí. Quero repetir essa frase. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, lá no embrião. E no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Abençoado, se você não entender isso como predestinação de Deus, mais claro que isso, como dizia o nosso pai, não canta ao galo. Aí está uma afirmação da predestinação, da criação do nosso ser. Primeiro falamos acerca do espírito e agora estamos falando acerca da nossa carne. Até todos os nossos dias foram contados. Deus tem o controle na tua vida em tudo que acontece. Tranquilo, no repouso, situações você passa, mas saiba que Papai Deus tem tudo escrito em seu livro. Ele escreveu tudo aquilo, está predestinado, está determinado todos os dias que você tem que viver sobre essa terra e ele tem o controle disso. O salmista, com muita propriedade, reconhece o decreto de Deus, não somente sobre o seu espírito, como também em seus dias sobre essa terra. A isso, abençoados, chamamos predestinação, ou seja, um destino previamente determinado. Vamos a outro ponto muito importante desse estudo que nos fala acerca do propósito de nossa eleição. Paulo, em sua carta aos Efésios, faz algumas observações importantes para sabermos o porquê do chamado de Deus e de sua predestinação às nossas vidas. Vamos à primeira delas. Primeiro, termos os olhos iluminados, ou seja, uma mente esclarecida, uma mente aclarada. Essa evidência está em sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 18. Se você puder, acompanhe comigo aí a leitura. Vai a Efésios, capítulo 1, verso 18. Veja o que diz. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança de vossa vocação, quais sejam as riquezas da glória da sua herança dos santos. Efésios, capítulo 1, verso 8. Aí está, você foi um predestinado para ter os olhos do seu entendimento aclarado, para que você possa entender qual é a esperança de sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Vamos ao segundo ponto relativo ao propósito de nossa eleição. Vivermos as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Vamos a Efésios, na mesma carta aí, mude uma página, no capítulo 2, no verso 10, aí está mais uma evidência do propósito de nossa eleição. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Papai Deus predestinou você, preparou você para que você ande em um caminho aonde você produza boas obras, aonde você produza benefícios para a sua glória. Aí está muito bem claro. Fomos criados, feitura sua, semelhante a Ele, criados por Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou
para que andássemos nela. Veja aí o verso, a colocação do verso. Deus preparou, ou seja, é uma obra preparada de antemão para que você possa desfrutar dela. O terceiro ponto acerca do propósito de nossa eleição está em Efésios capítulo 3, verso 10. Mude uma página aí e vamos ao verso 10, porém agora no capítulo 3. Veja o que diz. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Ou seja, um dos propósitos que Papai Deus tem em relação à nossa eleição é que após termos esse conhecimento da qual estamos falando aqui hoje, você possa divulgar e dar a conhecer a multiforme sabedoria, ou seja, múltiplas formas que você pode utilizar para que alguém possa conhecer a sabedoria de Deus. Somos portadores das boas novas do reino. Este é um compromisso que passamos a ter a partir do momento que os olhos do nosso entendimento passam a ser iluminados. Temos este compromisso de dar a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Aqui está a confirmação de que em sua eleição e predestinação, ele nos salvou para sempre. Dentro desse chamado, todos os seus propósitos estão estabelecidos em nossas vidas. Em sua carta a Timóteo, em sua segunda carta, melhor dizendo, Paulo descreve no capítulo 1, verso 9, da seguinte forma. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Ele fala assim, que nos salvou. Alô? Quer dizer que você já foi salvo. Você não precisa entrar num lugar desse aí chamado igreja, levantar a mão, aceitar Jesus, como eles fazem aí em os seus chamados cultos públicos. Vem aqui, aceita Jesus. Não. Paulo está falando aqui que previamente nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, ou seja, não segundo por aquilo que você faz. Você não é merecedor da salvação porque você faz algo. Pelo contrário, veja a conclusão do verso. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A tua salvação foi concedida a você, não porque um dia você entrou numa denominação, como eu falei aqui, levantou a mão e aceitou Jesus. Não. Isso são situações criadas pelo homem. O que o Evangelho diz acerca da tua salvação é que ele te salvou e te chamou com uma santa vocação antes dos tempos dos séculos. Como lemos logo no princípio do estudo. Deixa muito bem claro que antes de existir o universo, que antes de existir a Terra, você já estava lá, você, melhor dizendo, nós já estávamos lá, salvos, separados para as boas obras preparadas de antemão. A conclusão que chegamos, então, é que você não é qualquer pessoa. Tua vida nunca esteve à deriva. Deus nunca te abandonou. Você foi criado por Ele desde antes da fundação do mundo e predestinado para habitar uma vida humana determinada por Ele, para cumprir um propósito por Ele estabelecido antes de te formar. Vamos ler mais um verso aqui do profeta Isaías, lá no capítulo 43, verso 13, que nos fala acerca disso. Note bem essa leitura. É muito importante que você anote aí, para depois você conferir com mais tranquilidade. Veja o que diz aí, Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, o decorrer da tua vida, o desenrolar dos seus dias, estão nas mãos de Papai Deus. Ainda que houvesse dia, ele já existia. E ninguém há que possa fazer escapar de suas mãos aquilo que é dele. Não importa, abençoado, onde você esteja nesse momento, a situação que você esteja passando pela sua vida, não importa. O importante é que você saiba, você é de Papai Deus, você foi criado por Ele, Ele tem um controle dos seus dias, Ele tem um controle da tua vida. E Ele vai te levar, vai cuidar de você até que termine os seus dias. Aquilo que é dele, ninguém pode tirar de suas mãos. A pré-existência ou a predestinação é a espinha dorsal do Evangelho da Graça. Devemos então entender e receber essa dádiva para podermos caminhar com pleno entendimento e vivermos uma vida em abundância, sabendo que aquele que começou a boa obra em ti há de terminá-la. Filipenses capítulo 1, verso 6, e vamos encerrar aqui esse estudo, nos fala acerca disso. Estando persuadido disso, veja aí a leitura, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido disto,
que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o plano de Deus estabelecido em tua vida, desde a existência do teu espírito, passando depois para a tua existência carnal, ele será cumprido, abençoado. Custe o que custar, passe o que passar, aconteça o que aconteça, Deus é contigo. Aquele que começou a boa obra em ti, ele aperfeiçoará até o dia da redenção dos nossos corpos. Te declaro reinando em vida, te declaro abençoado, declaro os olhos do teu entendimento iluminado, que este tema, que esse assunto que aqui discorremos nesses poucos minutos, possa ter trazido para você paz, repouso, tranquilidade, e que você a partir de hoje entre no repouso, sabendo que Papai Deus está no controle de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Continue ouvindo a nossa programação, continue acessando nossas páginas www.institutoeducacionaljlm.com.br e intere-se um pouco mais acerca deste conhecimento. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do seu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da incircuncisão. Fique em sintonia, já já voltamos com mais uma mensagem, que por certo levará sua vida a outra etapa de glória. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.